tô me vendo, péssimo. Tô arrependida já de ter visto. Meu Deus, eu não consigo fechar. Fecha aí que tá dando eco aqui Eu pra não mim. Tá, consigo. legal. Abaixa o volume, abençoado. Fechei o Instagram. Então tá ok. Eu não tô conseguindo ver no Instagram, no YouTube tá online já também. Peraí, Aqui, ó. E o som tá legal, ô Nath, aí? O som do Instagram? É. Peraí, deixa eu aumentar o volume. No YouTube tá online já também. Peraí, deixa eu ver. Aqui, ó. Tá bem. E o som tá legal, ô Nath? Nossa, aí? tá bem atrasado, mas tá bem. O som do Instagram? Tá atrasado, eu sei. Peraí, deixa eu aumentar o volume. Bom, gente, estamos ao vivo. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bea, Nath, Tudo Débora. bem. A Débora já Tudo mutou, certo. já não quer falar já. É. Bom, a galera vai entrando aí, enquanto o pessoal vai entrando, eu quero explicar um pouquinho por que eu estou fazendo essa live aqui, e aí quem for entrando vai pegando essa explicação. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí também, Nath, Débora e Bea, podem falar, fica à vontade, depois a gente entra no nosso assunto. É o seguinte, eu estava até falando esses dias com a Débora e com a Nath, eu estava vivendo minha vida normal, e aí um dia eu sonhei com o Nepal, sonhei que eu voltava para o Nepal, fiquei emocionado, tal, acordei chorando, não sei o quê. E aí eu falei, cara, eu nunca falei do Nepal, nunca contei história, nunca comentei o tempo que a gente viu lá. Quando as pessoas perguntam, eu raramente falo. Eu sei que isso acontece com vocês também, né? Porque às vezes é muito difícil a gente explicar o que a gente passou lá, né? Mas entre a gente consegue se entender muito bem, né? E aí eu falei, cara, vou fazer uma live sobre o Nepal e chamar quem quiser participar, né? Que participou lá do tempo do Nepal, para participar da live com a gente aqui. E aí eu chamei a Débora e a Nath, e aí a gente comentou também de chamar a Bea tá aí com a gente. E aí, gente, tudo bem com vocês? Vocês estavam rindo, zoando, e agora tá todo mundo sério. Congelou agora aqui, né? Então, o pessoal está entrando. Quem for entrando, dá um oi aí, pode mandar pergunta. E a gente, para começar a nossa live, eu queria fazer algumas perguntas. Primeiro, que eu queria que vocês se apresentassem, todo mundo que está aí. A Débora, pode começar pela Débora, que é a primeira que eu estou vendo. Se apresentasse, quem é você, de onde você é, o que você faz, onde você conheceu todos nós, teve o privilégio de conhecer todo mundo aqui. Tá bom. Eu sou mineira, muito orgulho do meu país, Minas Gerais. Eu sou do interior de Minas. E aí é pertinho de BH, então eu descobri o seminário em Belo Horizonte, fui para lá, conheci vocês. Fiz curso de missões com a Nath, com o Fili, e conheci a Bebé, que era do curso de dança. E é para falar o que mais mesmo? O que eu faço agora? O que você está fazendo da vida? Fala pra gente. Tá. Depois que eu voltei do Nepal, eu comecei a fazer um curso de psicologia. Tô aí tentando, né? Fazer a psicologia. Aí é isso aí, essa é a minha vida. Legal. Fala, Nath, você, e aí? Só uma pausa que a Débora tá chamando o Felipe de Fili, tá? É, isso isso que eu ia mais falar. íntimo. Chamou de bebê também, chamou de Desculpa, bebê. gente. Uma fofa. Desculpa. Então, gente, Foi mal. Fili é o apelido que essas queridas amigas, né, colocaram em mim enquanto a gente estava no Nepal. E aí ficou para sempre, eu nunca mais vou conseguir me E livrar tem a disso. opção reduzida, que é FI. Só Fi. Então Mas tem Fili a eu acho que ainda é variação. pior. Ainda é pior do que Fi. Mas fala, Nath, você. Tá, eu também, né, entrei no setembro. Pera, qual que é a pergunta mesmo? Desculpa. Fala o que você faz da vida hoje. O que eu Se faço da apresenta. vida? Exatamente, tá. Eu sou Natália, tenho 24 anos. Atualmente faço enfermagem, inclusive foi uma escolha que eu tive por causa do Nepal. Logo depois do terremoto, a gente teve experiências lá no hospital, então foram experiências marcantes, que a gente vai falar daqui a pouco, né? E escolhi fazer enfermagem, estou no último ano, tentando me formar no meio dessa pandemia, esperando alguma vaguinha de estágio abrir para mim. E é isso. Fiz missões com o Felipe e Débora, e o CTM com a Bebé, né? Beatriz, é o Bunny. E aí, Bea, fala um pouquinho de você, o que você está Então, fazendo da vida. meu nome é Beatriz e eu fiz seminário também, né, com os meninos, só que eu fiz dança, não fiz missões. E acho que é meio explicativo, eu sou bailarina e fui para o Nepal sendo bailarina profissional já e continuo no ofício, estou dando aula de dança também, aula de balé. E é isso, sou artista, tento ser, né? Legal, gente. Ó, essa é uma live totalmente diferente do que eu tô acostumado a fazer. A galera que já acompanha aí, a gente teve bastante gente nas últimas lives. Normalmente eu ensino bem o conteúdo teórico e tal, mas a ideia hoje é um bate-papo.
E a gente está testando, na verdade eu estou testando. E inclusive está passando no Instagram e no YouTube, que é uma coisa nova também. Estou testando aí para ver se funciona, se o pessoal gostar, vai dizendo ok aí nos comentários, já tem bastante gente online. Sejam bem-vindos. Gente, ó, a ideia de hoje é a gente contar um pouquinho, eu estou olhando para o lado aqui, meninas, porque tem a minha outra tela aqui, então não estou ignorando vocês. Então a ideia hoje é a gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência como missionário transcultural, alguns mais velhos, outros mais novos, e como que foi esse processo. E a ideia é a gente interagir bastante com quem está aí. Então façam perguntas para a gente. A Natália vai responder todas para vocês, tá? Todas, e vai ser muito... e vai Em ser Nepali, legal. em Nepali. Em Nepali, exatamente. Inglês, E a Débora a em Débora, inglês. isso. A Débora em inglês. Dedé E a gente traduz. vai Eu responder. faço Libras aqui. A Bea dança enquanto isso, né? Faz a dança aí. A gente Responsa. vai responder, trocar ideia e compartilhar um pouquinho dessa experiência que a gente viveu, que não foi muita, mas já foi uma experiência. Então, fique à vontade para tirar as dúvidas ou curiosidades que tem. A gente já tem algumas perguntas aqui separadas, que eu separei, mas vocês podem fazer aí enquanto a gente vai conversando aqui. E eu queria fazer uma pergunta já, pessoal, que é o seguinte: todos nós fizemos o mesmo seminário. Qual foi o seminário que a gente fez? Se alguém quiser responder. Treinamento ministerial diante do trono. O CTMDT. E quando a gente fala sobre isso, não sei se acontece com vocês, mas acontece muito comigo. Quando eu inicio a frase, falo, eu fiz um seminário chamado Centro de Treinamento Ministerial, aí a pessoa está me olhando. Quando eu falo diante do trono, ela dá uma murchada assim, né? É verdade. Tipo, como assim e tal? Aí eu tenho que explicar para ela um monte de coisa. Então a gente fez junto isso durante 2 anos, no ano de 2013 e 14, isso. E aí depois do ano 2015 a gente foi para o Nepal, né? E eu não sei qual de vocês quer falar, eu queria ouvir alguma de vocês falando, que não tem graça eu falar, né? Que é como que foi essa decisão de ir para o Nepal? Como que foi para vocês? Tipo assim, surgiu do nada? Como que foi? Pode ser Débora, né? Por falta de... Fui escolhida. O seminário tinha duração de 2 anos, né? E no terceiro ano tinha essa opção de fazer uma extensão prática. E aí eu já entrei, tipo, meio pensando em fazer isso. Quando foi chegando o segundo ano, a gente começa a pensar mais, a gente sempre assistia as equipes que voltavam do prático e tudo mais. E pelo estágio que eu fazia durante o seminário, eu me dei conta que eu queria fazer em um contexto de vulnerabilidade. Na época tinha o prático de Guiné, que foi o primeiro que me interessou, assim. Só que tinha um surto de ebola, aí minha mãe ficou doida, falou que eu não podia ir pra Guiné. Aí eu fui pro Nepal, onde teve terremoto. Mas aí, tipo assim, aí fui vendo os práticos que abriram em contexto de vulnerabilidade. Tinha um trabalho no Nepal que me interessava, que era com as meninas resgatadas do tráfico humano. E assim, no final das contas, a gente fez outras coisas completamente diferentes de tudo que a gente pensou, mas foi uma escolha, assim, muito certa. Foi isso. Acho que a trajetória no CTM mesmo foi direcionando a gente para escolher o prático, né? O que a gente fazia durante o seminário, a gente foi se orientando, assim. Legal. E você, Nath? A minha decisão inicial antes era o Pantanal. Tudo a ver, né, cara? Eu nem lembrava que tinha esse prático. Porque a gente tinha as aulas de missiologia, né? E a gente lia... tá dando alguma coisa aqui. O que aconteceu? Não, tô te ouvindo bem. Tá. Que tava um ruído aqui, estranho. Mas, enfim, a gente tinha as aulas de missiologia e tinha muitas histórias, né, dentro dos povos indígenas. Daí eu falei, não, é isso que eu quero povos indígenas. Daí esse prático foi cancelado por algum motivo, não sei, não lembro muito bem qual que era. E minha irmã fez seminário antes de mim, então ela fez o prático em Guiné-Bissau e essa experiência dela me motivou a fazer o prático do CTMDT, que para ela foi maravilhoso. Então eu falei, também quero, né? E o Nepal foi a minha segunda opção. A gente viu, sempre que a galera do nosso terceiro ano retornava, eles apresentavam os práticos para nós, de como foi a experiência, e vendo um pouquinho de como foi para a Hannah, que era uma das amigas da minha irmã, eu decidi ir para lá. E até, assim, meus pais digerirem a situação de que eu iria para lá, eu fui conversando com eles durante todo o segundo ano aí de seminário. E você, Bia?
Então, foi uma coisa bem... Não teve muito misticismo também, não. Eu acho que, como a Débora falou, o próprio curso vai afunilando a gente para vontade de ir para o prático, né? E comigo não foi diferente, e eu me identifiquei muito com o trabalho apresentado pela equipe anterior, e também me identifiquei muito com o país, assim, com a cultura, gostei muito, e era um lugar que me instigou, e eu pensei, por que não? E aí me inscrevi e deu certo aí. Estamos aí agora, contando essa história. Legal. Comigo foi próximo a isso aí. Na verdade, assim, eu já conhecia o projeto do Nepal antes de ir para o seminário e eu já fui mais ou menos com essa intenção. E quando eu cheguei lá, as coisas só foram meio que abrindo, as coisas foram acontecendo, né? Naturalmente, não teve nada, nem ninguém. Então, não foi algo que a gente, né? É uma pergunta que normalmente a maioria das pessoas fazem, né? Como é que foi o chamado para ir para o Nepal? Aí a gente olha essa palavra chamado e a gente imagina o que poderia ser isso, né? Quando, na verdade, as coisas são muito mais simples, que isso tem mais a ver com as decisões que a gente faz e com as opções de escolha do que algo divino, assim, né? Pode acontecer em alguns casos, mas todas as experiências que a gente sempre comenta, né? Nos nossos 4 casos aqui, não foi assim. E aí, a gente vai entrar, a gente chegou no Nepal lá, né? E a gente fez uma viagem. Vocês lembram da nossa primeira viagem? Como esquecer, né? E aconteceu algumas experiências nessa viagem. Eu queria que alguém compartilhasse qual foi, talvez, o maior trauma dessa primeira viagem. Porque, só uma observação... A Débora é a pessoa indicada para isso. Uma observação antes da Débora comentar um pouquinho da experiência que ela passou e transformou a vida dela, foi que a gente, de cara, foi para uma das viagens mais difíceis, de cara, assim, né? O que eu quero dizer mais difícil? A gente foi para um local que era quase divisa com a Índia, onde a cultura indiana / Nepali, que quase a mesma coisa, era muito forte. E aí a gente teve que entrar disso de cabeça, sendo que a gente nem tinha se acostumado. A gente estava o quê? Na segunda semana no Nepal, é isso? Sim. E a gente foi para Butual, que é uma palavra ainda que soa com um pouquinho de algumas coisas na nossa cabeça, e eu queria que alguém contasse a experiência que a gente passou lá nesse período, né? Pode falar, Débora, fica à vontade. Assim. Alguém pode falar, Débora. Pode falar, então, como o Fili falou, primeira viagem era bem no interior, assim, bem próximo da Índia. Então, os costumes culturais e alimentícios eram dos mais intensos possíveis. E a gente lidou com uma comida bem característica, assim, do interior do Nepal, que não deu para mim. Eu tive uma intoxicação alimentar, aí eu passei muito mal, e meus amigos estão à vontade para comentar as cenas, que eu não tenho condições. Então, só para ilustrar a Débora, eu não sei se vocês lembram o que a gente comeu Tava tendo um evento Congresso, na igreja, né? Um congresso maravilhoso, com uma pregação em hindi, com tradução para Nepali, foi ótimo. E a gente comeu uma comida que eu não sei se era não descreve muito, viu? Não, eu vou contar só um pedaço que eu estava contando esses dias, inclusive, para a Mari, que eu lembro muito, essa imagem nunca sai da minha cabeça. A gente tinha o arroz, né? Aí tinha a lentilha e tinha 2 blocos, inicialmente, que a gente não conseguia descrever o que era. Brancos. Só que aí a gente depois viu que, na verdade, eram um pedaço de porco, só que sem carne, só gordura. E nessa gordura a gente ainda conseguia ver a parte de fora do porco, que tinha pele e pelo, né? Tinha pelo. E aí a gente comeu, né? Assim, mais ou menos. Bem apimentado também. Eu comi só arroz, me salvei dessa. Eu tentava tirar a carne, a finura de carne que tinha ali. Aí nessa a Débora passou mal, né? Num dos momentos mais passando mal que a gente teve no Nepal. Esse foi um dos piores, né? Que a Débora ficou bem mal, né? Aí a gente estava ali para ajudar a igreja local, né? No caso, tinha um congresso, né? E o Felipe até pregou nesse congresso. Daí a gente teve uma... Não pregou? Pregou sim. Foram 10 minutos onde eu dei boas-vindas. É verdade. Aí teve uma reunião de líderes, né, dos pastores lá, que teve dentro da casa do nosso anfitrião, lá dentro de Butual. E enquanto eu estava dando essa palavra, né, para os líderes, a Débora estava no banheiro lá atrás, vomitando. Cara, foi muito difícil essa viagem, cara. Nossa, foi demais. Tá, vamos lá, ó.
Mais uma pergunta aqui. Por que só a Débora lavava e cozinhava o dia todo? Por que, Débora? Só você fazia as coisas dentro de casa? Tá Como é sem que era? som, Débora. Tá sem Tá som. sem som, tá sem som. Ixi. Deixa aberto, deixa aberto. Eu tenho medo de dar ruído, mas tá bom. A live no início é sobre mim mesmo, já percebi. Qual que é a pergunta? Repete aí. O que você cozinhava e lavava o dia inteiro? Então, Yuri, eu... todo mundo cozinhava, essa acusação é muito injusta, mas eu lavava muito a cozinha. Pode ser que eu tenha um pouco de mania de limpeza, pode ser, isso é uma hipótese. Mas a gente também tinha bastante ócio no início. Então, no início e ao longo também. Aí acho que no ócio, né? Ócio mais mania de limpeza resultava em lavar a cozinha sempre. E aqui, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram, assim? Vocês lembram de algum? Vai, Beatriz. Nossa, logo eu que eu queria falar. Não, então, eu acho que todos nós tivemos desafio o tempo todo, né? Só de estar fora da nossa realidade, isso já é desafiador. Mas eu acho que a mudança de planos repentina foi um desafio, que a gente saiu do Brasil com um pensamento de que seria de uma determinada maneira o nosso trabalho, e não foi, né? Como todo mundo pode imaginar, um terremoto muda realmente todos os planos. Isso foi um desafio porque, ao mesmo tempo que eu não queria me sentir frustrada, era um pouco inevitável você ver que talvez você era um pouco desnecessário no lugar, sabe? Foi uma confusão assim interior que eu tive. Isso foi um desafio, conciliar isso com a vontade de estar lá e também entender por que eu estava vivendo tudo aquilo. E eu acho que também a convivência entre nós 5 foi um desafio. A gente morou junto por 2 anos no seminário, mas nunca na mesma casa. Então, se adaptar às nossas diferenças e respeitar o limite também do outro, isso no começo foi um desafio. No final, a gente já pegou a manha, né? Mas no começo era um pouco desconfortável, assim, você saber o que pode, o que não pode com o outro, né? E, principalmente, não ofender a cultura nepal. Eu acho que isso foi um desafio, porque a gente foi para outro país que tem um pensamento completamente diferente a respeito de diversas coisas que a gente tem na nossa vida. Outra forma de ver o mundo, né? Outro padrão de higiene, outro padrão de comunicação, outro padrão de vestimenta. E eu acho que isso foi um conflito, assim, chegar, ser acolhida, acolher, porém sabendo o nosso lugar como brasileiro e não ultrapassando esse limite cultural. A Bea fala bonito, né? Tinha esquecido. Fala. Me senti no jornal agora. Nossa, rolou até uma emoção aqui. Podia ter botado música de fundo. Mas aqui, ó, a Bea compartilhou, mas vocês lembram qual que foi, assim, vocês lembram de algum episódio? Eu lembro de um episódio da Bea, que a gente foi lá para aquela aldeia Tamangue, Tamangue, sei lá? Como que é? Aquela lonjona que a gente estava super feliz lá na foto. Chepangue. Aí a gente foi comer uma comida que estava muito apimentada. Muito. Gente, saía lágrima assim, o suor assim, suando, galão de água do lado. Nossa. O Yuri tava com a gente nessa, e aí ele falou, gente, vamos ajudar aqui a Bea, que a Bea tava com um pedação de frango, assim, né? Aí a gente começou a pegar frango, assim, do prato da Bea. Eu e Felipe eram os que mais ajudavam na comida. Isso foi muito... Porque eu passava mal. Inclusive, nesse dia, eu achei que seria o meu primeiro episódio, porque assim, eu não como, para quem está assistindo, eu não como carne. E eu fui disposta, caso houvesse alguma necessidade, comer. E nesse dia eu falei, cara, eu acho que é hoje o dia que eu vou ter que comer, hein? Porque não tem como deixar a comida no prato. E aí o Yuri falou assim, gente, bora, pega o frango da Bea aqui, salvou a minha vida. Não porque estava apimentado, mas porque, assim, eu teria muita dificuldade em comer, confesso, que tem muito tempo que eu não como carne. E eu fiquei até um pouco desacreditada que vocês iriam fazer isso por mim, porque estava realmente muito apimentado, eu estava vendo. O meu arroz estava com pimenta por causa do molho do frango. Eu não posso imaginar a carne do frango como estava. Então, muito obrigada aí, Yuri. Obrigada, amigos. Amei esse momento. Aliás, um mito que a gente tem, né, que é achar que o missionário que, pelo menos a gente tinha... Eu tinha isso quando eu fui no Nepal. Eu ia ter que comer tudo que me oferecessem, tipo, entrar nessas paradas. E a gente descobriu que lá tinha um monte de missionário que não estavam nem aí para isso, né?
que comiam as próprias comidas, que ignoravam, que não pediam mesmo. Tipo assim, se alguém oferecesse, fala, não gosto mesmo da comida nepali, e tá tudo bem. Eles não tinham medo de ofender as pessoas, né? Mas acho que isso depende, né, filho? Porque a gente, como era recém-chegado, tinha outra implicação se a gente fizesse isso. Eu acho que o que a gente tinha era a gente se ajudava muito. Eu lembro da história da Nath com a coalhada. Ela também não tomou e a Steven salvou. Quer contar, a Nath? Então, no Nepal, assim, a gente foi para uma vila chamada Deupur, e lá tudo que um estrangeiro faz parece que é um evento, assim. A gente ia tomar banho, todo mundo ia olhar, a gente ia fazer qualquer coisa, então a gente tinha público o tempo todo. E aí eles criavam búfalo lá na casa e fizeram coalhada de búfala. E daí todo mundo se reuniu assim numa espécie de show para ver a gente comendo essa coalhada e assim, coalhada não é meu forte, mas eu falei, não, vou experimentar, né? E fui numa golada assim, bem grande para ver se descia rápido, mas aí meio que voltou, eu dei um para frente, daí o Steven falou, não, Nath, deixa que eu tomo. Quase vomitei. Não, e era quente a coalhada, né? E tinha pelo. E tinha pedaços, parecendo meio de queijo, assim, derretido. Isso, exatamente. Eu não aguentei tomar também, não, tudo, né? O Ed tomou tudo. Não sei se a Bia tomou tudo também? Não tudo, deixei um pouquinho. E eu lembro que o Ed ainda falou assim, gente, vamos tomar de guti-guti para zoar. E realmente eles falaram guti-guti, guti-guti é bom. Aqui, ó, fizeram algumas perguntas aqui, ó. Vou perguntar aqui para vocês, que é o seguinte. Eu meio que já fiz isso aí, mas não na parte engraçada, na parte mais séria, assim, digamos. O que mais impactou a vida de vocês? Vocês lembram? Acho que eu lembro. Uma das histórias que mais impactou. Posso falar primeiro? Pode, claro. O terremoto tinha acabado de acontecer. Foi no dia seguinte que a gente foi para Deupur? Só um parênteses, Débora. A gente estava lá, para quem está escutando a gente estava lá, né, no Nepal, e aí em abril, eu esqueci de falar isso, em abril teve o terremoto, que era um dos maiores terremotos aí nos últimos 80 anos, ou 78 anos, sei lá, que foi um terremoto que na capital, ele afetou algumas coisas, mas em algumas vilas em volta da capital, como a estrutura das casas eram estruturas mais precárias, né, que era só pedra em cima de pedra, não tinha concreto, nada que segurasse, a maioria das pessoas ficaram sem casa. E a gente teve um número de mortos, assim, de desastre mesmo. Não foi, né, uma quantidade muito grande, como a gente já viu outros desastres do mundo, mas no Nepal isso marcou muito eles. E a gente estava lá na hora, e aí, basicamente, assim, a gente teve mais da metade do nosso prático, né, nosso tempo no Nepal, modificado por causa dessa situação, né? E aí, talvez as pessoas tenham ouvido aí nesse período de 2015. Mas, desculpa, Débora, fala aí a mais marcou. Obrigada pela explicação, filho. Aí a gente começou as ações para o terremoto, bem pouco tempo depois, não lembro quantos dias, a gente foi para uma vila, acho que era o primeiro carregamento de cesta básica. Foi, Felipe? Quando a gente foi para Deupur? Sim, acho que sim. Era o segundo dia, né? Assim, e era uma vila que a gente tinha uma relação mais próxima, bem afetiva, assim. E aí chegar lá e ver tudo já foi bem ruim. Mas aí, algumas coisas esse dia me marcaram. Uma delas foi que tipo, o pessoal tinha perdido tudo. Com a casa caindo, eles perdiam os animais também, porque os animais ficavam dentro das casas. Então, tipo, que era fonte de renda, tinha tudo por água abaixo. E a pastora tinha guardado banana para dar pra gente. Tipo assim, sério, eu nunca esqueci dessa cena na minha vida, porque a mulher perdeu tudo e ela queria se ver a gente, tipo, e a gente não queria aceitar. E nessa mesma hora eu tava chorando, assim, aí era o quê? Na hora da pastora, né? Eu me perco nas relações familiares. Veio e falou em Nepali pra mim, tipo assim, não chora, a gente tá bem, a gente tem esperança. Aí eu tava na cara, né? Tipo assim, ela era a pessoa que tinha perdido tudo. Nesse mesmo dia, na mesma hora, uma criança que a gente tinha uma relação bem afetiva, não lembro o nome dele, gente, aquele menino de Deupur, que a gente falava inglês melhorzinho, não, o mais velho, que falava inglês um pouco melhor. Ai, eu não lembro. E aí tinha 2 dias do terremoto, aí eu lembro que eu perguntei pra ele, aí ele falou, não, desde o terremoto que eu não como. Aí esse dia eu entrei no caminhão, fui embora, tipo, arrasada, assim, ao mesmo tempo disposta a aprender, assim, porque a mulher ter guardado banana pra gente foi muito marcante pra mim. E eu não sei se vocês lembram que a gente desceu de Deupur, parou numa casa de um outro pastor,
que também fez comida pra gente. Ele tava na mesma situação, tinha perdido tudo. E a gente tava tipo, cara, como assim essas pessoas, tipo, querem acolher a gente, né? Nossa, foi bem marcante pra mim. Cara, esse dia foi louco mesmo. Foi. Verdade. Para mim, foi no hospital, né? Que a gente foi um dia depois do terremoto, a gente foi para o hospital fazer voluntariado ali. A gente foi basicamente para ajudar a limpar, porque o hospital estava o caos. Tinha paciente no estacionamento, para fora do hospital, tinha gente ferida em todo canto daquele lugar, tinha gente ferida. E a gente foi ajudar no que podia, né? Teve outros momentos que a gente levou até comida, sopa, né? Em outros hospitais. Eram 2, né? Não sei se... E nesse tempo a gente levou... Eu vi, assim, começou a tremer lá no hospital e quando tremia, todo mundo tinha que sair da cobertura. E eu vi pessoas correndo e pessoas ficando ali dentro porque não conseguiam se locomover. E eu não podia entrar ali porque eu estava colocando em risco a minha vida. E também não podia fazer nada pela pessoa que ficava ali dentro. Então, essa foi uma das coisas que me deixou, assim, bem abalada. Outra vez foi dando sopa para os pacientes no hospital. Eu dei sopa na boca de uma criança que tinha perdido os pais. E ela estava acho que teve um esmagamento na perna, estava com a perna toda enfaixada. Isso foi aí que eu pensei, eu preciso fazer algo a mais por eles, né? Se eu fosse uma enfermeira aqui, talvez eu estaria fazendo alguma coisa além de dar comida. E foi aí que eu decidi pela enfermagem. Foi uma das cenas mais marcantes aí para mim. Bebê. Então, eu acho que foram muitos momentos, né, marcantes. Esses que as meninas relataram também foram muito impactantes para mim. Mas teve um evento, assim, que na verdade, me marcou e até hoje me dá esperança. Eu me lembro desse evento, assim, até hoje e me sinto bem. Lembro que as coisas podem acontecer realmente. Foi quando o terremoto aconteceu e a gente estava meio que num terreno baldio, uma plantação. E aí eu me lembro que o Ed divulgou a conta dele para algumas pessoas, a gente dormiu, e aí quando a gente acordou, eu lembro ele falando, gente, vocês não imaginam o quanto de dinheiro que tem na minha conta. E dali em diante, daquele dia em diante, foi uma sucessão de ofertas que foram chegando do Brasil para a gente, e pessoas que doaram, sei lá, R$5, porque vai ver o que ela tinha para doar, sabe? E eu me lembro de sentir ali, na pele, o que era realmente ser igreja. Porque a gente recebeu doação de pessoas que a gente nunca viu, que não conheciam a gente, que não sabiam do nosso trabalho e acreditavam na causa. E isso me marcou muito. A gente também recebeu uma oferta de uma igreja, não lembro de onde que era essa igreja, que era assim, para a gente se divertir, cada um fazer o que a gente quisesse. E eu vi o tamanho da força da igreja brasileira nesse momento, assim, porque tudo que a gente fez lá no Nepal foi basicamente veio desse dinheiro, né? A gente não teria conseguido doar a cesta básica, a gente não teria conseguido receber equipes de outros países e reconstruir casas e fazer nada se não fosse dinheiro. E isso me fez ver o quão grande era essa missão, sabe? Que não era para muito além de nós 5, para muito além do seminário que a gente estava. E só um questionamento que ficou na minha cabeça era por que esperar um terremoto, né? Porque quando a gente chegou no Nepal, já era um país necessitado de muita ajuda. E isso me marcou muito. Até hoje, quando eu tenho algum conflito, assim, eu olho alguma coisa negativa da igreja, eu falo, não, mas a igreja sabe ser igreja, existe esperança ainda para a igreja brasileira, e eu acho que marcou muito a minha vida, e até hoje, assim. Eu acho que vocês falaram, no meu caso, teve três coisas, assim. Uma foi com o povo nepali, né? Outra foi com vocês, e outra foi, eu acho que com Deus. Acho que com Deus que eu tive, assim, uma percepção maior do poder de Deus e tal, foi justamente isso que a Bebé falou, do dinheiro, né? Que a gente sempre ouvia, você já deve ter ouvido isso, eu sempre ouvia isso, Deus é dono do dinheiro, ele faz o que ele quer e tal, e pra gente isso parecia,
uma parada muito distante, assim, sabe? Muito abstrata. Só que nesse período, gente, depois disso aí, eu falo isso o tempo todo para as pessoas que têm dúvidas sobre isso. Eu falo, cara, se Deus quiser que algo aconteça, ou que você vá para tal lugar, e se esse for o propósito de Deus para sua vida e tal, cara, a coisa vai acontecer, porque ele realmente é dono de todas as coisas, entendeu? Isso aconteceu com essa questão financeira. A outra coisa foi no dia do terremoto, que eu fiz aquela, digamos assim, meio sem noçãozice de subir na moto com o Steven lá, e aí eu fui para o hospital no dia do terremoto. Então eu vi momentos ali com o povo nepali de muito sofrimento, de gente morrendo mesmo, gente, sei lá, com feridas abertas, né? Então muita coisa eu vi nesse dia que me deixou assim bem marcado. E a outra coisa foi o famoso dia, que ninguém vai entender, só a gente, né? Da cadeira branca, onde vocês me colocaram uma posição de... Eu nem sei que posição foi, mas que foi um momento onde vocês começaram a expor um monte de coisa que vocês estavam no coração em relação a... Ranger de dente. Choro e ranger de dente, no caso meu, né? Que aí eu fiquei e vocês começaram a falar um monte de coisa e, assim, eu acho que foi um momento onde eu pude levar isso, ainda estou levando para minha vida. Eu sei que vocês falam, né? Mas a gente fez muito errado, né? A gente falou coisa que não devia, mas na minha cabeça é outra parada que tá. Então, é uma das coisas que eu acho que é um fator muito legal de ir em equipe, a gente se afiar, né? Porque eu acho que eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado pela equipe. Como eu errei muito, vocês erraram muito, enfim. Mas, cara, foi um período onde me marcou muito por causa dessa convivência. Eu acho que muito mais do que o Nepal. Acho que o Nepal ele foi só o contexto para que eu mudasse e vocês foram instrumentos para que eu mudasse, né? Toda a equipe. Isso, para mim, me marcou muito. E aí, a gente está com um papo muito sério, né? Tem uma pergunta, aliás, está chegando várias perguntas, né, aqui. A pergunta é, qual outro episódio inusitado, fora esse da Débora de ter passado mal, que a gente passou, que vocês lembram aí, engraçado, ou talvez que a gente deu bola fora, gafe, alguma coisa assim? Alguém lembra de alguma coisa? A Débora é melhor para lembrar, e a B também. A Débora tem a melhor memória. Tô tentando lembrar. Eu sempre tem que mandar beijo na live, deixa eu mandar beijo. Sabe quem tá mandando beijo pra gente? A Monara. Ô, Monara, um beijo. Ai, tô me sentindo demais. Daniel Tebet mandou aqui, ó. Eu amo minha equipe. Beijo, Daniel. Beijo, Daniel. Beijo, bebê. Gente, não lembro de nenhum episódio aí? Tá, deixa eu ver. Tem do pé lá que você estava falando. Foi, do pé. A gente foi entregar umas cestas básicas numa vila lá, e pro Nepali e pro hindu, né, no geral, os pés são bem sujos, assim, impuros. E aí a gente entrou, começou a jantar lá com a casa que a gente foi entregar a cesta básica, e eu tive uma ideia muito, muito boa, assim, de colocar o pé na cara do Felipe para ele cheirar meu chulé, tipo... Tem noção? Daí a hora que eu coloquei o pé na cara dele, todo mundo olhou assim, e o Steven, não faz isso, menina! Ele deu um tapa assim no meu pé. Aí eu, desculpa, foi só uma gafe, assim. Porque lá é muito sério o negócio do pé, você não pode nem mostrar a sola do pé, entendeu? Para as pessoas. Calma aí, peraí. E tem a crise de riso, né? Que Nossa, da oração. Tem mais de uma. Conta, Débora, da oração aí que você fez. Mas vocês estão falando do dia que eu estava orando? Não, a do Felipe. Tem a minha, tem a do Felipe. Acho que a do Felipe é melhor. Eita! Acho que a do Felipe. A Nath, eu conto? Não, conta aí, porque vocês lembram mais do que eu. A minha própria Nath conta do Felipe, vai. Não, mas eu não lembro qual que era o motivo da oração. Não, era assim, ó, eu lembro. A gente tava conta. Eu lembro. A gente tava na casa da Dipa, e aí tava tendo tipo uma célula. Uhum. Aí o Steven foi falar assim, os motivos de oração para terminar, e aí falou pro Felipe orar, e o Felipe orar em português, porque só tinha Nepali. E aí ele falou para orar pelo Daut, que tava com cárie. Dor no dente, não? Acho que era dor no dente. O Felipe foi orar em português e a gente ouvindo, né? Só a gente entendia, ninguém estava entendendo. E aí o Felipe foi e falou assim, Deus, eu te peço que o Senhor dê uma
consciência de higiene bucal. Mano, todo mundo começou a rir. E só a gente rindo, do nada. Todo mundo querendo rir. Até o Felipe riu. Porque olha o que ele falou. Uma consciência de higiene bucal. Aí a Promila, que era a nossa tradutora lá, ficava brigando com a gente, né? Enquanto a gente estava rindo no meio da oração e ninguém entendeu nada. Só a gente, né? Igual do... Nossa, mas acho que isso também foi uma gafe cultural, assim, porque eles ficaram bem... A Promila ficou brava porque a gente estava rindo no meio da oração. Eu não sei se no Brasil mas, gente, as pessoas ficaram tão bravas, entendeu? Tinha uma coisa engraçada que eu tô lembrando agora. Vocês lembram que tudo eles queriam que a gente deitasse na cama deles, ficasse junto, assim, essas paradas? Vocês lembram disso? Era mais entre homens. Não era. Pior. Cara, lá tinha uma cultura assim, né? De homens ficarem muito juntos, né? Quando a Débora estava passando mal lá em Butual, que o pastor foi orar por ela e deu uma Bíblia na cabeça dela, assim, para ela curar. Sim! O pastor sentou a Bíblia na minha cabeça. E a gente não podia rir, que era uma oração super séria, 3 vezes com a Bíblia na cabeça. Gente! Jai Masi! Tinha uma questão também com a língua, porque assim, a gente não falava nepali, os nepalis não falavam português. Só que os nepalis falavam nepali com a gente, como se a gente fosse entender. E a gente fingia que estava entendendo. E um dia a Beatriz estava meio estressada. E ela começou... técnica. Fala aí, bebê, sua técnica. Eu desenvolvi uma técnica, porque os nepalis vinham conversar fluentemente com a gente, como se a gente fosse entender. E aí eu lembro que a gente estava arrumando o nosso quarto da mudança, né? E uma mulher nepali estava lá, a irmã da Promila, estava lá no quarto e começou a falar com a gente. Eu não sei o que ela estava falando, se ela queria dar uma dica de arrumação. E aí eu já estava bem irritada, porque a gente estava cansado da mudança, a gente não achava um jeito para a posição da cama. Eu comecei a falar em português com ela. E aí eu expliquei tudo. Eu falei, então, Sarita, sabe o que é? Porque a cama não cabe aqui nessa parede. E aí ela foi ficando muda, foi encolhendo e saiu do quarto. E nunca mais esse episódio se repetiu. Você me lembrou da vez que a gente tava voltando de uma viagem cansada, eu dirigindo, e a menina queria tomar sorvete, vocês lembram? Essa eu acho que não consegue... tava nessa, meu Deus. Gente, essa a gente acha que nem consegue explicar. O Felipe se irritava muito com as questões, mas eu também me irritava, todo mundo, né? Mas que o Felipe tá culturais. É evidente, Não, tem uma coisa... Desculpa, fala, Débora. Pode falar, filho. Não, eu não ia contar a história que eu não lembro, pode contar. Você ia fazer um comentário, fala aí. Não, eu ia comentar que o nepali, ele é pior do que o brasileiro em relação a imprevisto, né? Então, você imagina que se o brasileiro já tem muito imprevisto e lida muito com as coisas de forma, tipo... Como é que é a palavra certa? Que a gente lida muito de forma... Não planeja, como que é? A gente improvisa. Espontâneo, né? É espontâneo, improvisa. O brasileiro improvisa demais, né? Dificilmente, por exemplo, da cultura europeia e norte-americana. O Nepal é a gente nível 10, entendeu? Então, você imagina, a gente já se irritava, eu fico imaginando sempre quem é americano ou europeu, se fosse lidar com eles, ia se irritar. Então, assim, eles mudam de ideia 24 horas por dia o tempo todo, não seguem nada planejado, então isso era um grande desafio pra gente. Não tem horário. Não tem horário. Nossa primeira mudança, o Steven chegou e falou assim, gente, o caminhão vai chegar e vai ficar 2 horas. A gente, tá, quando? Não, já tá lá fora, vambora. A casa toda montada. A gente, como assim, Steven? Ele abre o lençol, bota as coisas e vambora. Pior, cara, verdade. Nossa, tinha casaco meu junto com o fogão, junto com as panelas, era tudo junto no mesmo lençol. Exatamente. Eu ia contar, Débora, o que você... eu ia contar. Fala, Débora, fala. Não, só um comentário, que eu acho que esse negócio que o Felipe falou, né? Eu acho que eles têm outra noção do tempo mesmo. Vai para além, tipo assim, de ter imprevisto ou não. Acho que foi um dos grandes desafios, mas acho que foi um dos maiores aprendizados que eu tive também, de ver que existem outros modos de vida possíveis, sabe? Não só o nosso. Mas a história é a seguinte: a gente ia visitar uma mulher que o marido dela tinha sumido, não era isso? Foi. E aí, tava indo eu, Nath, Felipe, Promila, nossa tradutora, nossa anfitriã, e aí uma nepali surgiu, não sei de onde, que queria ir com a gente. Aí tudo bem, ela foi com a gente, mas tipo assim, era uma coisa que não tinha nada a ver ela aí, mas ela foi com a gente. Ela queria passear, ela queria passear. E a gente tá vendo, tipo, fazer uma coisa séria. Isso tinha muito. A gente teve que fazer viagem de projeto para entregar a cesta básica, coisa séria, assim, sabe? Lugar distante. E entrava a gente no carro para passear. Tipo, dar um rolê com você. Bem comum. É a outra noção do tempo, né? Aí ela foi e na volta, não, tipo assim, não o suficiente ela ir numa viagem, assim, aleatória,
ela começou a pedir o Felipe para parar em lugares aleatórios porque ela queria tomar sorvete. E o Felipe teve que parar no lugar que não podia parar. A polícia brigou com você, Felipe? Você parou lá? O policial Eu inventei mandou essa parte. sair. O policial mandou o Felipe sair. Daí, como a gente saiu, a gente perdeu a senhora que estava atrás do sorvete. Foi, tipo, todo um caos, porque ela queria tomar sorvete. Isso E foi a gente bizarro. queria planejar, a gente tinha um horário para voltar. Tinha todo um planejamento Tinha. ali. E Não ela tinha A como gente planejar queria nada, voltar para filho. casa para descansar, que a gente tava muito cansado aquele dia, tá ligado? Nossa, esse Sim. dia eu Eu estressei. lembro uma Fala. situação também que a gente foi. Só tava eu, a Débora e a Nath. Acho que você e o Ed tinham ido para fazer alguma coisa com o carro. E aí a gente ia levar uns ovos cozidos, lembra? E a Fazer gente sopa. tinha que conduzir. A gente era responsável pela trajetória entre a casa do tio Silvio, eu acho que a gente foi buscar os ovos, até a nossa casa. E a gente se perdeu, sei lá, 1000 vezes. A gente nunca tinha feito, a gente quase nunca tinha feito esse Eu caminho. lembro desse dia. A gente tinha feito esse caminho, sei lá, uma vez, duas Não, vezes. e não era pouco ovo cozido, não. Era tipo caixas Era e muito, caixas. era uma E a gente ficou nessa ilha posição, outra. assim, a gente ficou assim, 2 horas, assim, com O o nosso braço. caminho E todo foi mundo ovo, atrás da ovo gente, cozido gente. quebrado. Cara, Qual Foi foi a horrível. coisa mais exótica que a gente comeu? Vocês lembram de alguma coisa? Felipe comeu umas larvas, que eu lembro. Que tinha um vídeo, Ah, mas é um essa não pouco. era tanto, não. Eles pegavam larvinhas, deram uma fritada e eu comi, mas não era Ah, não nada era de- exótico, não. Agora, pô. Normal. Não, filho, mas a Mas gente não teve comeu outra tanta coisa? coisa bizarra, porque, tipo assim, era carne de búfalo, mas é menos bizarro que larva. Coalhada de búfalo. eu acho que o mais bizarro que eu experimentei foi feijão no café da manhã. Ah, tava gostoso. Tava gostoso. Mas tava bom. Mas era tava 9 bom. horas da manhã. Era É. 9 horas da manhã. E, Talvez e mais a cedo, comida né? de Butual, que foi o dal, era o dal, né, que fala. Era um dal bem amarelo. Esse aí, para mim, foi o mais exótico. E assim, o brasileiro costuma colocar muito sal, né, nas coisas. Ou eles não colocam nenhum, então não sei qual é. Mas não tinha gosto bom, não. Foi tenso. Os outros dalos eram gostosos, mas esse de Butual foi o mais tenso. Esse negócio com a comida é engraçado, porque eu lembro que a gente fez comida para Nepali também, acho que foram 2 episódios e eles odiaram. Um deles foi estrogonofe, e a gente achou que tava arrasando. Eles acharam doce. Pô, mas tava bom aquele estrogonofe aí pra gente. Tava bom, a gente chegou cansadão da viagem, estrogonofe, delícia. E o outro foi o brigadeiro que a Beatriz fez, eu acho. Que a Dipa provou e não gostou. Tipo, não gostou. Porque lá eles quase não usam leite condensado. Também, o Milan fez até... O Milan, lembra? A gente deu um bolo de chocolate, ele enjoou na hora, assim, achei que ele ia vomitar. Tipo, ele não comeu bolo de chocolate. A menina falou que o estrogonofe era doce. Doce, Achou que era doce. É porque lá eles quase não comem nada com doce, nem nada muito com sal, né? Tem o tempero lá, que a Débora e a Nath amam. Eu amo. Que é uma sala. Eu gosto. Eu amo. Eu como até hoje. Mas aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês. Sério. Eu amo também. Inclusive, tem aqui na minha casa. Eu tenho Eu também. também amo. Eu amo. Mentirosa. Eu tenho Mas é mesmo. porque... Eu tenho mesmo. Eu pego... Não, é mas eu mentirosa, tenho. sou eu, Beatriz. Tô falando da Débora, que ama. Mas é porque eu tenho trauma, né? Cara, aquele episódio da Débora foi tenso. Ó, eu lembro que a gente falava sempre sobre uma coisa, você lembra? Do maior desafio que a gente tinha quando a gente chegou lá, que a gente não imaginava, que era a comunicação, né? Certo? Vocês lembram que a gente comentava sobre isso direto? A Nath tentando interagir. Não, filho, mas algo específico, assim? Só para não me deixar no vácuo. Não, te perguntaram, falaram assim, qual foi o nível de dificuldade para a comunicação que vocês tiveram? Quando a gente estava lá, eu lembro que esse era o maior desafio, na verdade. Não era nem a comida, como as pessoas acham e tal. Era a gente se comunicar para a gente passar exatamente o que a gente queria, assim, de sentimento, de algum momento que a gente estava vivendo, ou ensinar até alguma coisa que a gente tinha ensinado a Bíblia, assim. Então, nossa, essa parada de comunicação deixava a gente muito angustiado, né? Porque o máximo que a gente conseguia era nosso inglês limitado, e mesmo assim não alcançava o que a gente queria. Aí a gente sempre achava que ninguém estava entendendo nada. Porque vocês lembram quando a gente resolveu dar o panorama? Mesmo. Ninguém tava. Nem a gente estava entendendo, Felipe. A gente foi dar o panorama, e aí a Prômila traduzia, né, de português para o Nepali. Só que ela sempre falava as mesmas coisas, as mesmas palavras. A gente estava falando sobre Gênesis, e a gente estava já lá em Isaías, ela estava falando as mesmas palavras sempre. A gente ficava olhando e falando, cara, será que isso está certo? O que eu mais achava curioso
é que no final dos cultos ela perguntava, e aí, o que vocês entenderam? E todo mundo falava que Deus é bom, ele ama a gente. Só isso que as pessoas Era a falavam. mesma coisa sempre, né? Coitado. Teve um episódio meu também que eu usei, tipo, 2 palavras diferentes para falar de fé e acreditar, né? Que eu falava, tipo assim, sobre como ter fé e acreditar. Só que em Nepali, fé e acreditar é a mesma palavra. Gente. E aí a menina ficou falando a mesma palavra, era pra mim, tipo assim, você tá pregando tudo errado. E eu não tinha o que fazer no meio da explicação. Foi ótimo. Isso é uma coisa que eu sempre falo, Nath. Pode falar. Não, fala. Não, é que teve uma palavra que eu fiz que era baseada em uma palavra só, que não tinha na tradução, que era improvável. E eu não achava assim outra palavra para improvável. E o Steven ficava assim, mas o que é isso? E eu não conseguia. Então era tipo muito difícil achar sinônimos que faziam o Steven entender, o Steven tradutor, né? Daí só isso mesmo, daí cagou toda a pregação. Isso é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que pergunta, tô pensando em fazer missões fora do Brasil e tal. A primeira coisa que eu falo, aprende a língua, se vira. Eu vou lá pro não sei onde a língua é muito difícil. Cara, aprende alguma coisa da língua, porque é muito ruim, cara, você conseguir se comunicar, não conseguir, né, passar. Mas também... Desculpa. Fala. Pode falar. Mas também tem muita diferença na forma como as pessoas de lá reagem a alguma coisa. Eu lembro que a gente levou uma menina lá, a Dipa, para tomar milkshake e ela estava super feliz. E a gente falou, Dipa, você está gostando? E ela... Isso era muito feliz dela. Então, também tem essa diferença, que a gente é muito emocional, a gente fala, gesticula, ri alto, e eles são muito comedidos. Então, às vezes, eles estão no ápice do entendimento, da alegria, da emoção, e o máximo que eles vão fazer é isso dá um pouco frustrante. Você fala, não, grita, comemora, faz alguma coisa. Mas realmente são formas de se expressar diferentes. E às vezes isso dá um conflito também. E eu acho que estabelecer conexões com pessoas é uma das principais, um dos principais objetivos de qualquer missão, né? Então, a língua, a comunicação é muito importante para que você estabeleça um relacionamento entre você e os nativos, né? Porque eles não são objeto ali da minha pregação, eles são pessoas, né? São pessoas com quem eu quero me relacionar, quem eu quero conhecer, e eu acho que isso foi um êxito da nossa equipe, que a gente estabeleceu conexões ali com quem a gente conviveu ali, a gente conseguiu estabelecer até uma amizade, assim, eu sinto isso, e é uma das coisas que mais me deixa contentes com relação à missão no Nepal. E, assim, só para deixar claro, assim, que não saber a língua não significa que você não vai conseguir estabelecer essas conexões, porque é possível, né? Você pode fazer isso de outras formas. Eu estava pensando nisso enquanto a Nath falava, assim, que é difícil, mas é possível. Eu lembrei de uma senhorinha que a gente conhecia lá em Teupú, ela era bem idosa, ela devia ter uns 90 e tantos anos, vocês lembram de quem eu tô falando? Uma senhorinha mais velha da igreja. E, tipo, gostava muito da gente. E a gente gostava muito dela. A gente nunca falou nada com ela, porque a gente não sabia nem para ela não saber, mas o carinho dela com a gente era, tipo assim, perceptível mesmo. Quando a gente chegou lá depois do terremoto e viu que ela tinha sobrevivido, por ela ser muito idosa, a gente ficou, tipo, muito feliz, porque tinha uma afetação da gente com ela, dela com a gente. Então, assim, acho que a gente também tem que encontrar esses possíveis para além da língua, assim, embora a língua seja uma dificuldade mesmo. Muito bom. Para a gente finalizar, tem 2 perguntas aqui que eu achei legal. A primeira é que tem uma moça, tem uma mulher que eu estou fazendo alguns trabalhos junto com ela, que ela trabalha num projeto aqui na igreja sobre exploração sexual. O projeto dela é isso, né? Com mulheres, com adolescentes e tal, prevenir a questão do abuso sexual. Inclusive, ela que iniciou o Maio Laranja, aqui na igreja, que hoje, legal. mundialmente não, né? Nacionalmente, Nossa. A galera adquiriu. Caramba, que legal. Parabéns. Ela começou há 3 anos atrás com o Maio Laranja, e ano passado ela deu uma entrevista que deu um boom. Aí todo mundo começou, às vezes o pessoal não sabe de onde foi muito forte. Foi muito forte. Legal. E a gente fez a webconferência de Maio Laranja aqui na igreja, eu ajudei ela toda na parte digital e tal, então é muito legal. Ela fez uma pergunta que se a gente teve alguma experiência com crianças vítimas da exploração sexual. Ela fez essa pergunta e eu respondendo, pelo que eu lembro, vocês vão lembrar muito mais do que eu, o máximo que chegou próximo disso foi o Projeto Meninas, né?
a gente não chegou a trabalhar diretamente com essa área, a não ser no projeto, porque o projeto ele fazia isso, né? Ele trabalhava com a introdução dessas meninas de volta, né, para a sociedade, para a comunidade, ajudando elas em vários processos, ou então pegando meninas que estavam com risco de sofrer algum tipo de exploração, até tráfico, né, sexual e de trabalho. E aí levavam para essas casas e a gente auxiliou eles em alguns trabalhos, se encontrando essas meninas, fazendo brincadeira, essas coisas que para a gente foi muito legal, né? Tem a frente de prevenção também, né, filho? Que o Meninas trabalha com a ideia de prevenção ao abuso, porque no Nepal, mesmo as escolas públicas são pagas. E quando as crianças não estão na escola, a chance delas serem pegas pelo tráfico é maior. Então, uma das formas de atuação do projeto é pagar para essas crianças a mensalidade escolar, a bolsa de estudo, né? Porque elas na escola é uma forma de prevenção também. E vocês lembram do fora que eu tomei do cara americano lá, né? Que eu tava numa conversa com ele, vocês não lembram, né? Só eu, porque foi um fora muito grande, que ele tava falando do trabalho que ele fazia, aí um dos trabalhos que ele fazia era até em locais onde tinha meninas, né, sofrendo essa exploração e muitas vezes prisioneiras, para sondar, para descobrir quem eram as meninas, para tentar resgatá-las de volta. Aí eu todo feliz, assim, abri maior sorrisão e falei, cara, que trabalho legal. Aí ele virou para mim, virou para mim todo sério e falou, não, o trabalho não é legal não, mas alguém tem que fazer. Aí eu, beleza, legal. Aí eu fui sair assim, deixei o cara sozinho, porque eu fiquei muito constrangido. E a última pergunta que eu queria perguntar para todos vocês, queria que todo mundo respondesse qual foi o maior ensinamento que a gente levou, o pessoal botou agora, nesse tempo de missões no Nepal? Qual que foi o maior ensinamento que vocês levaram para a vida de vocês hoje, assim? Não precisa ser mas os ensinamentos, né? Eu acho que eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse ido para o Nepal e vivido essa experiência lá, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí. Pode ser pela Débora, Nath, depois B, que é a ordem que eu estou vendo aqui. Que é a ordem de quem fala melhor termina com chave de ouro, né? Eu também acho que eu não seria quem eu sou. Nossa, foram muitos aprendizados. Eu acho que o terremoto foi um aprendizado muito grande, porque todo mundo foi exposto a uma condição de vulnerabilidade muito grande, assim. Eu acho que foi um aprendizado para mim em relação à humanidade mesmo, sabe? Tipo assim, que frente a certos desafios, tudo, sei lá, enfim, tudo que é dinheiro e fama e reconhecimento, isso vai embora, assim, como são coisas passageiras mesmo, que não se sustentam, sabe? Porque a gente é muito mais que isso. E até a gente aprendeu muito com um estilo de vida em que a gente tinha outra noção em relação a ter energia 24 horas por dia em casa, ter água disponível. Acho que a gente vê como que é possível, assim. Então, acho que um dos maiores aprendizados que eu tenho é perceber que existem outros modos de vida possíveis, que não os nossos, que não a nossa rotina de produtividade, enfim, né? Falo por mim, talvez na vida acadêmica, de competição, de busca de ascensão, sabe? Existe vida para além disso, e muito, entendeu? O que a gente via nas pessoas depois do terremoto, o olhar de esperança, o amor delas com a gente, mostra que existe vida para além das barreiras que a gente coloca, sabe? A gente encaixota a vida num lugar muito pequeno, assim. Acho que é possível extravasar isso muito, muito mesmo. Então, esse aprendizado eu levo, assim. Antes da Nath falar, rapidinho, é que a live no Instagram, para quem está assistindo aí, que tem uma galera aqui, vai cair, porque já deu 1 hora, e no YouTube continua. Então, eu vou fechar aqui o Instagram para quem quiser assistir, se quiser continuar lá no YouTube, mas a gente já está finalizando, coisa de 5 minutos aí, beleza? Fala aí, Nath, pra gente, e aí? Compartilho do mesmo sentimento da Débora. Eu acho que o Nepal me ensinou muito sobre coisas essenciais, assim, na vida. Quando a gente se pega numa situação extrema, né, de medo de morrer até, a gente acaba silenciando alguns ruídos que não são essenciais na nossa vida mesmo. Então, você começa a enxergar, tá, mas por que eu me preocupo com isso? A gente redimensiona os problemas e acaba colocando a prioridade, o que é a prioridade, né? Que eu acredito que seja a vida, seja o outro, seja os relacionamentos. Então, isso foi o maior, assim, ensinamento que o Nepal trouxe para mim, e inclusive direciona algumas escolhas que eu ainda tenho hoje, né? Que a gente relembra, assim, algumas coisas e fala, não, antes eu não me preocupava com isso, por que eu estou preocupada agora, né?
E outra coisa muito que me marcou muito como ensinamento, que o Felipe sabe, que é o valor do perdão, né? E dentro dos relacionamentos, o perdão é que sustenta tudo, né? Então, é muito forte, assim, a gente ter essa noção de que nós erramos, que o outro erra, e que o perdão é o caminho para seguir aí nos relacionamentos. E isso foi muito marcante para mim, um ensinamento para sempre. Dedé. Tá, eu acho que os maiores ensinamentos, assim, de acordo com a Débora e com a Nath e com o Felipe, realmente foram as pessoas, as relações, e principalmente a da nossa equipe, e ainda mais especificamente a minha relação com a Nath e com a Débora, porque a gente dividiu quarto, né? E na minha família eu sou a mais nova, e lá eu era mais velha entre elas, então, assim, eu assumi um papel que nem foi imposto por elas, mas eu mesmo impus isso de protegê-las e cuidar delas, e isso me deu uma outra forma de ver família, me fez mudar, assim, as minhas relações, sabe? Eu acho que eu amadureci muito tendo elas perto de mim, e até a convivência com os meninos também, né? Realidades tão diferentes que me fizeram sair do meu lugar e ponderar determinadas atitudes e investir em outras. E eu me lembro que até no começo, assim, da viagem, eu e o Felipe, a gente não era muito amigo, e eu falei, cara, eu não aceito, eu vou investir no Felipe, eu chamava ele de Fili, fazer gracinha, pedia para ele pegar um macaco para mim. E você lembra, Fica? Eu te pedi. Malacom. Eu lembro que eu pedia muitas coisas para o Felipe, tudo para tentar adocicar essa relação, assim, suavizar, e deu certo, eu acho, né? Talvez. Então, eu acho que realmente, assim, quando eu saí do Brasil, eu fui pensando que eu estaria indo para o povo nepali, estava indo para a minha equipe, e eu acho que até hoje, assim, a noção que eu tenho é que nós somos feitos uns dos outros e não uns para os outros, sabe? E eu tenho muito de vocês em mim hoje, várias coisas que eu faço hoje atualmente, 5 anos depois, ainda tem raiz nas coisas que a gente viveu, nas coisas que a gente aprendeu um com o outro. E eu acho que isso não vai sair nunca mais. Assim, é um ensinamento eterno, porque é impossível desassociar quem eu sou hoje de vocês três e do Ed também, lá no Nepal. Legal. Eu finalizando, né, dando o meu depoimento aqui também, acho que é isso aí, a gente foi para salvar, eu vou ser um pouco cristão agora, um pouco crente, eu lembrei de John Wesley, que foi evangelizar na América, e ele achou que estava indo salvar os índios, mas no final, ele que foi salvo pelos morávios, né, que estavam junto com eles no navio. O morávio chegou para ele e falou, a gente está indo evangelizar, e você? Você acredita mesmo em Deus e tal? Eu acho que, para mim, essa foi a experiência. Eu fui lá achando que ia salvar o povo nepali, mas, na verdade, eu que fui salvo, né? Eu fui salvo da minha frieza, do meu egoísmo, né? E uma das coisas que eu já falei para vocês várias vezes, que eu continuo repetindo, acho que uma das coisas que eu mais levo para minha vida foi a empatia, né? De eu poder olhar para as pessoas e conseguir ver um pouco mais do que elas estão sentindo, ser um pouco mais humano. Acho que essa resumindo, né, como que foi para mim. E uma das coisas que a gente sempre fala também, né, é que missões, fazer projetos sociais, no caso, né, estar com pessoas que precisam de ajuda, você descobre que, na verdade, você que está sendo transformado, né? Isso eu acho que é isso que a Bia falou, né, do poder do relacionamento, né, que a gente consegue transformar um ao outro. Isso é demais, demais, demais. Gente, já estamos a 1 hora aqui. Tem uma última pergunta que eu acho que vale a pena responder, só para dar moral para a pessoa, que é, quem foi nos ajudar quando estávamos no Nepal vivendo o terremoto? Vocês imaginam? O Espírito Santo de Deus. A Eriquinha. O Hermes, Sandro, o Val, é verdade. Maciel. Verdade. Não, mas o Yuri foi lá, né? O Yuri que fez essa pergunta justamente para a gente falar sobre ele, né? Óbvio. Então, eu só falei para dar uma moralzinha para ele. Muito obrigada. Beijo, Yuri. Foi Yuri. muito rico. Beijo para você. Beijo para Gente,
Vocês querem falar mais alguma coisa, contar mais alguma história, compartilhar mais alguma coisa engraçada ou não também, alguma coisa? Tem muito mais para falar, né? Mas Fica aqui dá até para ficar amanhã. um tempão aqui. Você imagina, meses e 1 hora, impossível, né? É. Gente, beleza, então. Quero agradecer, Débora, Nath, Bebé, por estarem aí. Responderam ao meu chamado com muita vergonha, né? Muita preocupação. Mas deu tudo certo e eu fico feliz por vocês estarem aqui. A gente poder compartilhar um pouquinho dessa história com quem conseguiu assistir aí. A gente tem bastante gente online, hein? Mais do que eu imaginava, né? Para minha surpresa. Foram vocês, gente. Foram vocês que chamaram a atenção das pessoas e elas acabaram ficando na live. E só agora falando para quem está assistindo, tá? Esse é um formato completamente diferente, que eu nunca fiz e tal, mas se quem gostou, depois manda mensagem dizendo que curtiu, que aí eu posso pensar Segue aqui no arroba, pode... Segue aqui embaixo, curte, assina, deixa seu manda like. Vai ter mais conteúdo sobre esse assunto aqui nesse arroba, pode seguir. Mais conteúdo para quem quiser, acompanhe. Aliás, as redes sociais da Débora é Débora Ramos, é isso? Felipe. @Débora_Ramos. Débora Ramos _. Débora Ramos _. Débora Ramos. Vai, lá, Nath, você. Fala. @Nath Dalmoro, manda mimos. B, você. O meu sobrenome, @Elbaine. Sem esse... Elbaine junto, né? É LBAINY. É isso aí. Então, quem quiser seguir essas queridas pessoas aqui, fica à vontade. Você não vai ver quase nenhuma postagem da Débora, nem da Nath. E algumas poucas da Bea. Você posta nada. Me seguir, não seguir, vai eu posto ser sempre, quase a mesma pode coisa. me seguir, eu gero um conteúdo de qualidade. A Bea posta mesmo. Artista. Mas, gente, obrigado por vocês estarem aqui e valeu mesmo, gente. Saudades. Saudade, lindo. Saudade. Obrigada, gente. Beijos. Vamos fazer almoço. Verdade. E lavar a Fechar cozinha, aqui, Débora. Vou fazer finalizar arroz aqui. total. Vou lavar a cozinha, tá, Yuri? Vou não sei finalizar aqui, tá desligar. bom? Fecha aí. Vou fechar para todo